Bom, gente, na aula passada eu passei para vocês a fórmula de procura, né? Que foi aqui no Excel, que a gente trabalhou com duas planilhas, planilha 1, planilha 2, onde uma era o painel e na planilha 2 eu tinha lá as médias dos trimestres, esse tipo de coisa, que seria o quê? Na aula, na aula onde vocês, na planilha onde vocês fizeram o banco de dados, que foi onde eu falei que os professores teriam acesso, e a planilha, a outra planilha que seria o painel, que seria o recurso da secretaria para mostrar a média, se o aluno está aprovado ou reprovado, esse tipo de coisa, eu vou avançar ainda um pouco mais naquilo lá. Por quê? Na nossa planilha, quando a gente fez o banco de dados, a gente colocou a média do trimestre, né? Eu ainda dei essa simplificada ali. Só que caso a gente não tenha média trimestral, nem nada disso. Lembrando que eu vou avançar um pouco mais ainda a fórmula de procura. Como assim avançar um pouco mais a fórmula de procura? Observe, eu tenho um Excel aberto aqui, né? Estou com o Excel aberto. Eu vou vir aqui, ó, arquivo, né? E vou abrir novo. Para quê? Para mim abrir mais um. Então, agora no computador aqui eu tenho dois Excel. Vou colocar até um do lado do outro aqui para vocês verem. Tenho dois, certo? Um vai ser o banco de dados e o outro vai ser o painel. Dois arquivos separados. O que tem aqui nesse arquivo vai ter que aparecer nesse arquivo aqui. Exemplificando, para que ter dois arquivos, né? Como eu falei, no banco de dados, onde será cadastradas as notas dos alunos, somente os professores vão ter acesso. E na outra planilha, somente a secretaria vai ter acesso, tá? No celular, gente, eu não consigo abrir dois Excels ao mesmo tempo, né? Dois Excel ali ao mesmo tempo. Ele não me dá essa opção que nem aqui no computador que eu consigo abrir dois, né? Então ali no celular a gente vai fazer na mesma planilha ainda, tá? Porque eu não consigo abrir dois ao mesmo tempo, dois arquivos, igual eu consigo fazer no computador. Mas dá para fazer do mesmo jeito ali, tá? Com as duas planilhas. Só que quando for separar, só é possível no computador do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, tem algumas ferramentas do tipo formatação condicional, que eu consigo fazer só no computador. Parte de macro ainda que eu vou passar para vocês, só consigo fazer no computador também, tá? Então tem alguns recursos no celular que ele vai ficar um pouquinho limitado. Beleza, Tauan, tranquilo? Deu certo ali quando tu reiniciou o computador, né? Aqui eu não consigo abrir dois. O máximo que eu consigo fazer é ter duas planilhas. Mas em si a fórmula, para vocês entenderem, vocês já vão conseguir entender a partir daqui do computador, tá? Vocês vão compreender ela. Seria o quê? Olha só. Eu vou colocar o número da matrícula. Número da matrícula. O nome do aluno. Mesclar as células aqui, que eu vou fazer 3 trimestres também. Observem que eu não deixei uma coluna para colocar a média. Então vai ficar assim, ó. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, certo? Não vou colocar média, não vou colocar situação, nada. Só um banco de dados onde será preenchido os valores, certo? Vou colocar os números.
Olha, eles estão lançando o foguete da SpaceX aí, ó. SpaceX decolando. Estou aqui acompanhando na televisão. Mas enfim, vamos voltar aqui ao conteúdo. Vou dar algumas notas. Então aqui, gente, no meu banco de dados, eu não vou fazer fórmula nenhuma, tá? Fazer absolutamente nada. Só vou preencher. Esse seria o trabalho dos professores. Preencher o banco de dados, certo? Na planilha, aonde a secretaria vai ter acesso, certo? Nome, igual eu fiz na aula passada para vocês, a gente vai ter as médias. Média do quê? Do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Da situação. Então, olha só, estou aqui fazendo com dois arquivos, certo? Dois arquivos eu fiz aqui. Um aqui, que vai ser o banco de dados, e o outro arquivo, que vai ser o meu painel, né? Preenchido, depois de ter preenchido os dois, eu tenho que salvar, tá, gente? Eu salvo ele. Deixa eu salvar aqui. Salvo aqui na pasta videoaulas mesmo. Essa daqui vai ser os dados, certo? Já aparece o nome aqui em cima, ó, dados.xlsx, aqui ainda tá pasta 2 tracinho Excel. Vou salvar também no mesmo lugar, né? Ó, na mesma, tá dados lá, eu vou colocar aqui painel, certo? Olha o meu título lá em cima, já mudou para o nome do arquivo, painel XLS, certo? Agora vem as fórmulas de procura. Lembrando que eu tenho dois arquivos separados, né? Acho que caiu a minha internet aqui. Estão me escutando, gente? Estão me escutando aí? Tá tranquilo? Estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela também? Ah, beleza. Acho que deu uma quedinha na minha internet aqui. Que ele até deu uma caída e voltou. Mas beleza, vamos continuar. Certo. Ó, eu tenho dois arquivos aqui, né? Aqui com o banco de dados, que vai ser preenchido pelos professores. E aqui o painel, que vai ser da secretaria lá, né? Lembrando que eu não tenho as médias dos trimestres. Eu não tenho aqui no meu banco de dados, eu não tenho essa média. Então, eu vou ter que fazer. Olha só, vou fazer aqui. Aqui eu não vou fazer fórmula nenhuma, tá, gente? Aqui vai ser bem simples a tabelinha. Vai ser só a tabela de referência para consulta. Maneira mais simples de fazer a fórmula de PROC-V vai ser aqui no nome. As outras já vão ser mais complicadas. Para fazer aqui, ó, a PROC-V, gente, lembrando, igual PROC-V, abre parênteses, regra da fórmula, código, tabela, coluna, falso. Observe, número da matrícula eu vou ter que informar aqui. Então, vai ser aqui que eu vou colocar o código. Código da matrícula, ponto e vírgula. Para ele vir para mim selecionar a tabela. A tabela está aqui nesse arquivo aqui, ó.
Observem, eu estou nesse Excel aqui, é um arquivo diferente, e aqui outro arquivo. Quando eu vou selecionar a tabela, eu seleciono neste Excel aqui. Olha lá, eu seleciono a tabela. O que que ele apareceu? O nome do arquivo, certo? A planilha que se encontra a informação e a seleção que ele fez. A mesma coisa ele apareceu do outro lado também, ó. A mesma fórmula está aqui. Então, eu trabalhando com Excel, a partir do momento que eu clico no arquivo que está aqui na minha lateral, ele não precisava estar na lateral também, ele poderia estar em tela cheia, tanto faz, né? Eu coloquei aqui para simplificar, para vocês verem. Ele aparece a fórmula aqui no outro também, tá? Daí eu vou colocar lá, ponto e vírgula, em que coluna está o nome? Na segunda, né? Coloco 2, ponto e vírgula falso. Quando eu der o Enter, ó, ele já vai mostrar lá o ND. Certo? Vamos conferir, ver se está certo. Olha lá, ó. Coloca os códigos, ele tá certinho. Certo? Colocando os códigos aqui, ele dá certinho. Então, corretamente eu fiz a fórmula PROC-V. Essa daqui é a PROC-V purinha, tá, gente? É a maneira mais simples de fazer ela, independente das referências que a gente está tendo. Na aula passada a gente viu essa parte aqui, né? Para selecionar outra planilha. Agora a gente já está vendo uma coisa a mais, que é outro arquivo. Tá? A gente tem um arquivo e a outra planilha e a seleção que ele precisa. Certo? Agora, para mim tirar a média do trimestre, como é que eu vou fazer para mim tirar a média do trimestre se eu não informo o trimestre aqui? Certo? Então eu tenho que fazer o quê? É uma fórmula C. Se o código que eu digitar na matrícula, que seria nessa célula aqui, se o que eu digitar ali dentro for maior que 0, então significa que eu digitei algum valor ali, número 1, 2, 3, porque eu só vou conseguir fazer consulta se eu digitar alguma coisa. Então, dedutivelmente, se isso for maior que 0, então o que que ele tem que fazer? Ele tem que tirar a média de algo que ele está procurando. Que seria o quê? É a média do PROC-V do código, tabela, coluna. Estou procurando aqui a coluna. Ele tem que tirar a média desses dois valores do primeiro trimestre. Então, aqui eu vou informar coluna 3, ponto e vírgula, falso, fecha parênteses uma vez. Lembrando que esse parênteses aqui que eu acabei de fechar é dessa fórmula PROC-V. Agora eu vou ter que achar o valor 6 da minha tabela aqui, né? Coloco ponto e vírgula, né? Aí eu vou lá de novo. PROC-V, abro parênteses, o código da matrícula, que eu vou digitar aqui, a tabela, que seria essa do outro arquivo aqui, né? Tabela. Que coluna tá? Tá na quarta, a nota que eu preciso. Falso. Certo? Olha lá, fechei parênteses uma vez. Observem as cores dos parênteses, tá, gente? Esse aqui é um parênteses roxo, parênteses roxo. Agora eu tenho que fechar o vermelho, que é o parênteses da média. Quando eu fecho mais uma vez, ó, ele veio vermelho ali para mim, ó. Então é aquele parênteses lá. Então, ó, média. Esse aqui, a fórmula de procura que ele estaria selecionando este valor aqui e aquele lá. Então, seria mesma coisa que eu fizesse média desses dois valores. Digamos que eu teria uma coluna de média do trimestre aqui, né? Então, seria desta forma, só que eu tenho que fazer a procura, porque ele não está na mesma tabela. Beleza? Certo, então vamos continuar a fórmula C. A fórmula C. Se o valor for menor que 0, então ele está informando o número da matrícula. Então, ele tem que fazer a procura das notas
para tirar a média, beleza? Se não, significa que é menor que zero. Então, ele não digitou nada no número da matrícula. Eu posso colocar uma frase, ó, informe o número da matrícula. Fecho aspas, fecho parênteses. Quer ver? Ó, vou dar um enter aqui. Informe o número da matrícula. Foi o que ele falou ali para mim. Olha lá. Agora, se eu colocar o número 1, observem, entre 5 e 6, a média é 5,5. Tá correto. Tá? Eu não tenho nem valores quebrados aqui para vocês verem. Ele está fazendo uma média. Certo? Então, eu consegui fazer a média mesmo sem ter ela dentro do banco de dados. Vou fazer ela aqui de novo para vocês verem, então. Igual se o número da matrícula for maior que zero, significa que eu digitei o número de matrícula. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma média dos valores que ele tem que achar. Então, eu uso o PROC-V, o código, né, informado dentro desse código, ele vai ter que achar o valor, né, que seria dentro desta tabela, na coluna 5, primeira nota, ponto e vírgula, PROC-V. Agora eu vou procurar a segunda nota. Código, onde eu vou digitar o código, a tabela, coluna ali era 5, então isso aqui é 6. O cálculo, vou fechar mais um parênteses da média. Vou continuar agora a fórmula C. Ponto e vírgula. Se for falso, quer dizer que ele não colocou o número de matrícula ainda. Então, informe o número da matrícula. Dá um enter aqui, ó, já deu 7. 6 e 8, a média é 7. Tá correto. Se eu quiser complicar ainda mais um pouco, né? Se eu quiser colocar mais uma fórmula ainda ali dentro, dá para fazer? Dá para fazer. Que é o quê? Se o código for maior que zero, significa que eu digitei algum código. Eu vou querer a head da média do PROC-V. Dá para me fazer também, juntando uma com a outra. E aquele esqueminha do PROC-V. Código da matrícula, a tabela que está lá, a informação. Aqui a coluna 7. PROC-V, de novo, para achar o segundo valor. Código, tabela, coluna 8, falso. Beleza, fecha o parênteses uma vez. Fecha o parênteses a segunda vez, que é o parênteses da média. Ó. Observem, reparem nas cores, tá, gente? Ó, roxo, abriu o parênteses da média roxo. Antes era vermelho, que era o primeiro parênteses. Ó, ainda eu tenho vermelho aqui. Só que a minha fórmula eu ainda tenho que digitar quantos dígitos eu vou querer depois da vírgula. Ponto e vírgula 1, daí eu fecho parênteses. Olha lá, ele me veio o parênteses vermelho com a fórmula head. Então eu tenho que seguir as regras de cada fórmula. Vocês viram a fórmula head, né? Depois eu tenho a fórmula de média e depois a fórmula PROC-V. Essas três vocês já aprenderam. Vocês só não juntaram elas ainda. Mas dá para fazer a mesma coisa, dá para juntar e inclusive dá para juntar mais fórmulas ainda, tá? Fiz a média dos dois, beleza, com arredondamento. E aí, valor se falso, informe o número da matrícula, certo? Ver se deu certo, olha lá, 7, 8 e 6 dá 7, realmente. Se eu colocar aqui, se eu não tiver número nenhum, olha lá, informe o número da matrícula, informe o número da matrícula, informe o número da matrícula, certo? Deixa eu colocar 1, 2, 5, não tem nada.
0, informe o número da matrícula. Certo? O que acontece, por exemplo, ó, eu não tenho o número 5 aqui na minha tabela, né? Ainda não tenho o número 5. Agora, se o professor vier aqui colocar mais um aluno lá, digamos, código 5, veio mais um aluno, olha, já deu tudo 0 lá, né? Ele atualiza em tempo real, tá, gente? Vamos lá, Carlos, já atualizou lá em tempo real. Se eu der as notas, ó, da média. Vamos lá, certo? Em tempo real, tá, gente? Agora, a situação dessas três médias aqui, né? Então, aí a situação dessas três médias fica fácil. Igual C, abro parênteses, média, abro parênteses de novo, seleciono aquelas notas, essa a gente fez na aula passada já, né? Fecho parênteses, teste lógico maior ou igual a 7, então aprovado. Se não, C, média, seleciono as notas, fecho parênteses da média, maior ou igual a 5, então recuperação. Se não, reprovado. Fecho parênteses e aprovou. Certo? Então, essa é a maneira de fazer uma fórmula de procura em outra planilha, tá? Em outra planilha eu consigo fazer isso, que seria mais ou menos o quê? Que nem lá na escola, vocês têm a pasta de vocês, que vocês salvam os trabalhinhos de vocês, que vocês conseguem acessar em qualquer computador de dentro da nossa escola, na nossa rede interna lá, né? Então, esse arquivo ficaria aberto na secretaria. Esse arquivo aqui, os professores abririam quando eles fossem colocar a nota de algum aluno. Automaticamente, tudo estaria interligado pela rede interna, tá? Conforme alguém atualizar essa tabela aqui, automaticamente essa daqui também seria atualizada, tá? Daí lembrando, né? Se vocês quiserem fazer a média final, muito simples, né? Só pegar aqui igual média, abre parênteses e seleciona essas notas aqui. Simples. Mais fácil impossível. Mumuzinho. Foi aquela primeira fórmula que a gente viu no primeiro dia de aula. Fórmula de média. Agora, se eu quiser fazer diferente, né? Eu preciso que ele me dê um resultado em cima dessa tabela aqui. Não dessas aqui. Dessa daqui. Então, vamos lá. Se o código da matrícula for maior que 0, significa que eu digitei algum código de matrícula. Aí eu quero a head da média do proc v. Olha só como ele já fica mais difícil. Código, tabela, coluna 3, falso. Agora eu vou fazer mais um proc v. A fórmula vai ficar enorme. Agora eu vou precisar achar o segundo valor, que está na coluna 4. Como eu vou tirar a média de tudo, irei achar das demais colunas também. 4, coluna 5. Quatro, coluna 5, coluna 6 agora. Agora eu vou para 7, né? A fórmula está ficando grande. Vai faltar ainda uma, né? Falso, que é
nota. Certo. Agora eu vou fechar parênteses mais uma vez, conferindo as cores. Ponto e vírgula 1, que eu quero um número depois da vírgula, seguindo a regra da fórmula ahead. Fecha parênteses vermelho, que é o da fórmula ahead, agora ponto e vírgula. Média final, aí informe. Certo. Nossa, fiz a fórmula gigante. Mas deu certo. Média 6. Recuperação. Tá certo. Mas também daria para mim fazer daquele jeito fácil, né? Olha o tamanho da fórmula como ela ficou, né? Mas como eu já tenho os dados aqui, daria para mim fazer daquela fórmula igual média. Só selecionar o ahead média e seleciono, tá? Eu só fiz aqui para mostrar a fórmula de procura para vocês, que dá para fazer muitas fórmulas uma dentro da outra. Isso não tem fim, tá, gente? Aí aqui, para quem vai estar no computador, lembrando, faz aqui uns 10 alunos aí, né? Aí o painel faz desse jeito aqui. Não esqueça de fazer a formatação condicional, que eu expliquei para vocês, para ele pintar, né? Para ele pintar as cores da cor azul, vermelho, amarelo, né? Ó, cor azul. Vou colocar mais uma que está entre 5 e 7. Vai ser o amarelo. E se for menor que... Se for menor do que 5, vai ser uma notinha vermelha. Ó, o 7 aqui ele pintou em amarelo. Deixa eu gerenciar regra. O amarelo aqui. 5 e 6,9. Agora deu certo. Então, quando for corrigir alguma formatação, aqui ó, tem gerenciar regras, né? Depois das regras que vocês criaram, dá para gerenciar elas. Certo? Muito simples, tá, gente? Fórmula de C com procura junto, uma dentro da outra. Lembrando que essa, ele está fazendo um teste lógico simples e está fazendo um cálculo para me informar o resultado. E essa daqui eu estou fazendo... Essa daqui, né? Da C. Essa daqui eu estou fazendo fórmulas no teste lógico. Estou dizendo com letras o que eu quero que ele informe. Então, tanto de um lado da fórmula, tanto de outro, eu consigo fazer outras para complementar, certo? Vamos vir aqui no celular agora para me mostrar para vocês. Acredito que pelas referências até simplifica um pouco. Já vou criar duas planilhas aqui embaixo. Ó, eu tenho planilha 1. Vou criar mais uma planilha. Planilha 2. Lembrando que eu não posso colocar espaços no nome da minha planilha, tá, gente? Não posso estar colocando espaço, porque isso vai bugar. Vai bugar, tá? Ele buga na hora que vocês forem digitar a fórmula nessa parte aqui, ó. Quando eles vão estipular a planilha. Não pode ter espaço nisso aqui, tá? Isso aqui não pode ter espaço, senão dá bug. Ele não dá certo. Então, sempre coloquem a... Sempre coloquem... Ali, Joana, você pode sim fazer a média para facilitar você, tá? Não tem problema. Você pode fazer, você me perguntou no WhatsApp, ele pode fazer sim. Então, nunca coloquem um número, um espaço no nome da planilha,
porque senão ele não vai dar certo na fórmula e vai acabar complicando, dando um erro. Certo, vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou mesclar as células para mim fazer igual eu fiz no computador. Certo? Acabei errando a célula aqui. Tamanho. Vou fazer de novo aqui, para deixar certinho. Da matrícula, tá? Professor, Oi. quantos nomes para fazer quem tá no celular? Faz 5. 5 vai estar bom Tá bom. já. Então, olha só, eu vou fazer a mesma coisa lá. Das notas. Certo, minha tabelinha está pronta aqui, né? Bem básica, bem simples. Agora eu vou lá para o meu painel. Seria da planilha 1. Bem parecido com a aula passada, se vocês forem ver, né, gente? Só a fórmula que mudou bastante, né? Mesclar também pra... Pronto. Aí, Fx, posso colocar proc aqui, já vai aparecer proc V ali. Clico no proc V, valor procurado, matriz tabela, aqui ele dá as referências, né? Não quer dizer que no computador ele não dê também, ele aparece, só que tem que reparar um pouco melhor lá, porque ele aparece um pouquinho embaixo da fórmula. Valor procurado, vou clicar onde eu vou digitar o número da matrícula. Matriz tabela, essa vocês viram na aula passada, tranquilo, clicando aqui, indo na outra planilha, selecionando ela toda, ela vai aparecer lá, né? Índice coluna está na coluna 2, aquela informação que eu preciso, falso. Então, essa daqui é a PROC-V da maneira simples, tá? Simplificado. Só ela ali, purinha, que ela só vai trazer o nome daquele número de matrícula que eu vou digitar ali, né? Conferir, tá tudo certinho, beleza. Agora que vem a parte mais complicada, que aqui é a fórmula C, né? Ó, C, vou digitar aqui C, ela já vai aparecer ali, ó. Clico, teste lógico. Qual que seria o teste lógico? Saber se o que eu digitei no número da matrícula é maior que zero, né? Se isso dali for maior que zero, então quer dizer que eu informei um número de matrícula. O que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar os valores e tirar a média daqueles valores. Seria a média do PROC-V, daquele código, daquela tabela, né? Tá aqui na planilha 2.
o índice número coluna, seria a coluna 3, falso. Olha só, aqui a PROC-V está completa aqui em cima. Ó. Observem que aqui no celular ele mostra o num2. Qual é o segundo número que eu preciso tirar a média? Aqui eu selecionei esse aqui, com essa fórmula, né? Ele procurou esse número aqui. Agora eu preciso do outro. Num2, ele precisa tirar a média desses dois números, do 4 e do 6, né? Vou lá de novo. PROC-V, ele vai procurar. Aqui eu já posso colocar ali, ó, D5, que é a mesma do outro PROC-V ali, né? Onde ele vai digitar o código. Não preciso trocar de planilha nem nada disso, ele já está ali. Me simplificando, D5. Aí eu posso digitar matriz tabela, selecionar a tabela mesmo, para ele não sair da tela, né? Aqui, se era na 3, agora é na quarta coluna. E o valor se falso, né? O valor se falso é aquele lá, ó. Informe o número da matrícula. Certo? Porque se for menor que zero, ele não digitou matrícula nenhuma, informe a matrícula. Quando eu der apertar aqui no verdinho, ó, ele já vai voltar para minha primeira planilha lá. Ó. Tá dizendo lá, ó, informe o número da matrícula. Né? Se eu digitar o valor ali, ele já vai me dar a média que eu preciso. Certo? Vou fazer ela de novo aqui. Se teste lógico seria saber se o número da matrícula é maior que zero. Se for maior que zero, ele vai tirar a média dos PROC-V, dos valores que ele vai ter que achar dentro do banco de dados. Fiz uma coisinha errada na minha fórmula aqui, gente. Que seria o 5. Aqui é a minha seleção. E aqui é o D5. Aqui é o falso. Dei uma confundida ali. Mas já arrumei. Vou para o número 2, PROC-V, que seria o segundo valor, né? Quatro, 5, que é 6. E o valor se falso é o... Informe matrícula aqui. Dá um OK. Olha lá, já deu a média ali para mim. Agora, vou fazer o último. Posso fazer também com a fórmula de arred, né? Se teste lógico seria se aquele valor for maior que zero, que é o número da matrícula. Valor se verdadeiro, eu posso usar o arred. Olha lá, ó, parênteses vermelho. Posso usar a média, ó, parênteses roxo. Posso usar também o PROC-V, olha lá, ó, parênteses verde. Então tem que seguir essas regras. O código, a tabela, que está lá na planilha 2, a coluna, que está na 4, 5, 6, 7, falso. Olha lá, parênteses verde, aqui no final é o parênteses da primeira PROC-V. Venho, clico no num2, para ele achar o segundo valor. PROC-V, eu já posso colocar o D5, para não precisar clicar lá de novo, né? Matriz tabela é essa daqui. Coluna é a oitava. Se ele não achar nada, falso. Certo? Observem o parênteses lá, roxo, que é o da média, né? Parênteses roxo da média. Não preciso colocar mais nada aqui, porque não tem mais valores para mim procurar. Ele está tirando a média. Depois eu tenho aqui ó, o parênteses vermelho, que é o parênteses do arred. Olha lá o parênteses lá. Ele está até aqui dizendo ó, número dígitos, que seria o arredondamento
de quantos números eu quero depois da vírgula. Eu quero um só. Já apareça um. Se não achar nada, informe a matrícula. Fecho aspas, dou um ok. Deu certinho lá, certo? E agora a situação. Essa daqui eu estou fazendo as fórmulas depois do teste lógico. A situação, eu faria mais fórmulas dentro da fórmula C, só que no teste lógico, antes dele saber se é verdadeiro ou falso aquilo ali. Se é verdadeiro, então, teste lógico seria o quê? Tirar a média destes valores aqui, 5, 7 e 6,5, que foi o que a gente fez na aula passada, for maior ou igual a 7, então o aluno estará aprovado. Se não, eu posso vir aqui no C de novo, aí clico de novo em média, seleciono os valores novamente. Se isso dali for maior ou igual a 5, daí ele estará em recuperação. Se não, ele vai estar reprovado. Vou dar um ok. Recuperação. Tirar a prova real aqui. Média final. Vou fazer daquela maneira simples mesmo, que é só para mim tirar a prova real. Média e selecionar esses valores aqui. 6,1. Recuperação realmente. Aprovado. 7. 6,8. Recuperação. Então tá certo. Aqui tá tudo certo. Tranquilo, gente? Eu acredito que esse exercício é bem complicado, tá? Dessa fórmula da PROC-V junto com a C, já ficou bem complicado aí, tá? Eu acredito que tá bem difícil já, tá? O nosso último exercício vai ser em cima de folhas de pagamento, INSS, todos esses valores, caso o funcionário receba vale transporte ou não. Eu vou ter algumas coisas para explicar para vocês e provavelmente a gente vai demorar 2 aulas para fazer, porque essa é complicada, mas a dos pagamentos, das folhas de pagamento inteira, é mais complicadinha ainda, tá, gente? Mas fazendo essa daqui, a próxima vocês não vão ter dificuldade alguma, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando aqui.